Pensam os jovens sobre... Chamo Daniela Gonçalves, tenho 18 anos e moro aqui em Torres. Eu sou Diogo Cristo, tenho 20 anos e venho da freguesia Maciel e Monte Redondo. Chamo Madalena Ruas, tenho 18 anos e vivo em São Pedro da Cadeira. Eu chamo Maria, tenho 14 anos e moro em Torres Vedras. Eu chamo-me Rodrigo Correia da Silva, tenho 19 anos e venho de Boa Nova. O meu nome é Daniela Vaza Miranda, tenho 19 anos e moro em Ribeira de Pedrulhos, Torres Vedras. Eu sou Luana Custódio, tenho 11 anos e venho do concelho de Torres Vedras, Casais Laranja. Eu sou Bernardo Veríssimo, tenho 18 anos e pertenço à freguesia de Torcifal. O meu nome é Margarida, tenho 19 anos e sou da Folgrosa, da freguesia de Machado e Monte Redondo. Tomás Lourenço, 20 anos, resido na freguesia de Torres Vedras. Eu acredito que a escola sirva para nos dar algumas bases. Temos várias fases e eu considero que uma primeira fase da escola dá-nos várias matérias de estudo que consigamos abrir horizontes para conseguirmos perceber o que é que nós podemos fazer no nosso futuro. Mais que tudo para as crianças terem uma percepção daquilo que vai ser a vida delas, porque a escola é mais ou menos uma mini-sociedade em si mesma. Além de aprendermos, ensina-nos também a conviver uns com os outros, a gerir a nossa vida profissional, que é fazer os trabalhos de casa, ir às aulas. Ajuda-nos a socializar e a falarmos, termos mais vontade para falar. Serve para nos integrar na realidade. Se bem que a escola não nos ensina tudo o que precisamos de saber, muitas vezes, e há colegas meus que dizem isso, que estão a acabar a universidade e que vão sair do curso e só vão aprender quando entrarem realmente no mercado de trabalho. Competências para sociabilizar, para trabalho em equipa. Talvez a escola seja 50% da nossa educação. É uma boa pergunta. A escola é fundamental, a educação é fundamental. Agora, os modelos em que a escola é realizada e que a educação é realizada nem sempre são os melhores. À medida que os tempos mudam, o ensino também deveria acompanhar e nem sempre o faz. O estudo leva-nos a ter uma vida própria. Não temos de ficar na casa dos pais até aos 30, 40 anos. Também é um sítio onde nós socializamos e onde podemos falar com as pessoas. Eu ouço muitos colegas meus a dizerem: não gosto da escola, não gosto de estar na escola, preferia a escola online. Quando, na minha opinião, é o contrário, é totalmente o contrário. Tem um papel importante na formação dos alunos, tanto para o futuro de pessoas como nós, como para a continuação e melhoria até da nossa economia e da sociedade. Para mim a escola serve não apenas para crescermos como profissionais, mas também como pessoas e forma-nos para conseguirmos viver em sociedade. Possivelmente das instituições mais importantes do nosso país, mas ao mesmo tempo uma das mais desvalorizadas. Eu acho que a escola é quase tão importante como uma mãe, no fundo, ou como um pai, porque a escola é aquela instituição que nos forma tanto academicamente como a nível também daquilo que é o nosso caráter, a nossa personalidade. Para mim a escola é convívio, é amigos, é aprendizagem, é alegria, é choro. Para mim a escola é como se fosse a minha segunda casa, no fundo. De aprender matérias da minha área, neste caso na área das ciências. Também gosto da parte do convívio entre os meus amigos. Na parte social, não sei se foi a melhor parte, apesar de ter sido muito importante para eu me desenvolver enquanto pessoa. Mas acho que a minha parte preferida foi aprender a estruturar os meus pensamentos. Apesar de ter sido ciências e de querer seguir uma vida profissional na medicina, acho que a melhor parte da escola foi a parte das humanidades e da filosofia, que nos ajuda a pensar, e da história, conhecer aquilo que já foi feito, tentar não repetir os mesmos erros, é muito importante. Sim, as artes, importante. O convívio com os amigos e os professores também. De estar com os meus amigos,
Os meus professores são jovens e têm uma grande interação connosco, é como se fôssemos próximos, não é? Aqueles professores que chegam lá e escrevem as coisas no quadro, se apanharmos a matéria, se não, problema nosso. Pronto, isso acaba por motivar mais a ir e é um convívio do docente e aluno. Eu gosto de várias coisas na escola, eu gosto de aprender. Agora que entrei para a faculdade, consigo dizer isso com muito mais à vontade, porque eu gosto de ir às aulas, eu gosto do conhecimento e sinto que termos uma instituição que pode fazer-nos usufruir e termos simplesmente tempo para aprender é maravilhoso. Eu penso nos meus pais e nos meus avós que não tiveram essas oportunidades e sinceramente tenho pena que não possam ter tido momentos de aprendizagem simplesmente com colegas, com pessoas diferentes meios. A escola proporciona isso. Para além do mais, a escola é um local onde podemos socializar, onde podemos conhecer pessoas e é fundamental para desenvolvermos também o nosso caráter. Estar com os meus amigos e com os meus colegas, adoro os meus professores. Eles fazem vários projetos, desde rádio escolar, mas é para termos correspondência com alunos de escolas de outros países. Conviver com os colegas, sem dúvida alguma. Nós, pessoas, precisamos de conviver com pessoas fisicamente. Isto da distância não... Pelo menos não é para mim. Gosto de aprender tudo o que tem a ver com a minha área. Gosto do convívio e gosto de trabalhar em grupo. Eu, para ir para a escola, precisava de um estímulo, fora a questão dos amigos, fora a questão do convívio, que pronto, tem muitos lados positivos, aquela parte mais chata, enfadonha das aulas, aquilo que me estimulava era a aprendizagem. Debater nas aulas, por exemplo, também é uma coisa que eu gostava e ainda gosto imenso, e ao mesmo tempo é esse mundo cultural. Um horário mais flexível, os métodos de estudo mais adaptados àquilo que os adolescentes ou os jovens vão querendo ao longo do seu crescimento. As temáticas a abordar na escola teriam de ser escolhidas em parceria com os próprios alunos. Seria mudar o método de avaliação para que consigamos não estar com tanta pressão num momento em que nós sabemos que é de grande decisão e é um pouco frustrante porque naquele dia nós podemos estar mais chateados com alguma coisa, podemos estar mais enervados e pode correr mal e pode ser muito prejudicial depois para a frente. Não sei se existe uma escola ideal porque a escola é uma experiência diferente para todas as pessoas e por isso, sendo que uma escola não é feita só para uma pessoa, não pode ser, nunca será ideal para todos, porque todas as pessoas são diferentes. Talvez os testes contassem menos, fossem mais desfasados, porque há semanas em que nós temos muitos testes e apresentações e depois as notas nem sempre são boas. Mais intervalos e com mais duração e mais aulas de educação física. Com mais componente prática para nós conseguirmos apercebermos daquilo que vamos realmente ter de fazer a trabalhar. Ou seja, nós vamos à escola, escrevemos no caderno a matéria e se calhar metade das coisas entra a 100 e sai a 200. Um debate com os alunos, um debate aberto para cada um dizer a sua ideia sobre aquele tema, eu acho que isso acaba por motivar-nos, chamar a nossa atenção para ir pesquisar sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Eu acho que isso ajuda. É uma utopia, mas eu acho que uma escola ideal, e já ouvi bastantes professores falarem sobre isso, era uma escola no qual cada aluno teria como que um modo de ensino especializado, ou seja, somos todos diferentes, todos temos características diferentes e todos aprendemos de diferentes maneiras. Portanto, uma escola ideal seria uma escola onde o modo de avaliação, o modo de ensino fosse personalizado para cada um. Pessoas que não andassem à briga, pessoas que não partissem janelas e que mandassem pedras e esse tipo de coisas, onde não houvesse mais influências. Num ensino misto, para estarmos um pouco em casa, um pouco na escola e conseguirmos focar-nos, porque os jovens, a meu ver, pelo menos eu, vejo dificuldade em conseguir organizar o meu tempo e as minhas prioridades.
e perto de casa, porque perdemos imenso tempo em deslocações de um lado para o outro. Para mim, a escola ideal seria uma escola em que não tínhamos frequências, com 100% da matéria num teste que vale a maior parte da cadeira. Acho que devíamos ter mais trabalhos em que pudéssemos aplicar aquilo que aprendemos realmente e não apenas métodos de avaliação em que estamos ali 1h30 e o que não nos lembrarmos e pronto. Acho que não é a melhor maneira de vermos aquilo que realmente valemos e aquilo que realmente sabemos fazer. Também as épocas de exames causam muito stress e muita ansiedade nos alunos, o que provoca não só mentalmente muito desgaste mental, como também acho que não mostram tudo aquilo que nós valemos. Seria, por exemplo, uma escola que não obrigasse os alunos durante tanto tempo a aprender tantas coisas quando o seu intelecto, quando a sua pessoa claramente não se coaduna com aquele tipo de conhecimentos, onde o ensino estivesse focado na aprendizagem dos alunos, em estimular esse conhecimento, esse intelecto e ao mesmo tempo que não estivesse se calhar tão preocupada, uma escola no fundo mais humana, que não estivesse tão preocupada em pautas. Eu acho que a melhor maneira para nos aprofundarmos acerca de um tema específico é falar com alguém sobre ele, talvez uma pessoa que já tenha pesquisado sobre o assunto, não necessariamente um especialista na matéria, mas alguém que também tenha esse tal interesse. E depois também acho que há imensas ferramentas como livros, mesmo na internet, agora tudo mais fácil de chegarmos até aos meios que pretendemos. E temos sempre em mente alguns dos principais órgãos de informação e concentrarmos mais na informação dada por eles do que simplesmente por qualquer coisa que esteja na internet. A ferramenta principal que eu uso é a internet, o Google. Algo que tenha a ver mais com um tipo de música será o YouTube. Ver vários sítios da internet para que consiga perceber qual é que é a maioria. Eu tenha conhecimento qual é a fonte e tento sempre não ir em conta esse tipo de sites em que não seja fiável. Vivendo no século XXI, acho que quando temos interesse num tema, o primeiro recurso é logo a internet. Quando são coisas que eu não abordo na escola, como artes, história e tudo mais, eu tenho a tendência para comece numa página e acabe 20 páginas à frente e já sei, se for um país, por exemplo, nós temos agora a situação, aquilo que está a acontecer, ou a voltar a acontecer, que já acontece há 70 anos, entre Israel e a Palestina. Eu dei por mim a pesquisar imenso sobre isso, a ver o ponto de vista dos israelitas, o ponto de vista dos palestinianos, o que é que aconteceu. Vou ver filmes ou canções desse povo ou desse sítio ou coisas que explorem mais o tema. É fazer várias pesquisas, é não pôr na barra de pesquisa o que é X e o primeiro artigo que apareça não é clicar logo nesse, é ok, ver o que é que diz, mas depois ir desconstruir essa informação, ver o que é que outros sites dizem sobre isso, se há algum livro, às vezes sites que têm como referência livros são bastante fidedignos, porque geralmente os livros são impressos, têm uma revisão antes, ver o que é que coincide num site e de outro e tirar a nossa própria conclusão. Muitas das vezes vou à internet, escolho por preferência sites portugueses para depois ser mais fácil corrigir se houver erros ou gramaticais ou mesmo de vocabulário. E muitas das vezes peço ajuda aos professores para me indicarem fontes mais credíveis ou fiáveis. Procurar em outros sítios pelo mesmo título de uma notícia, por exemplo, para tentar perceber se é verdade ou não e perguntar a pessoas conhecidas se já ouviram falar ou não, porque muitas das vezes não é verdade. Eu costumo pesquisar à internet e vou-me informar sobre isso. Nem sempre é fácil, mas se não podemos só pesquisar num sítio, eu costumo fazer assim, um cruzamento de dados entre vários sites. E às vezes também pesquiso no YouTube. Há pessoas que são de confiança, tal como nos sites, faço um cruzamento de dados e vejo quais são aqueles que me parecem mais verdadeiros. Eu sinto que inicialmente eu ia à Wikipédia, era aquela base, qualquer coisa que eu queria saber ia lá. E depois sinto que à medida que vamos crescendo, e também a escola aí foi fundamental, comecei a perceber de que existem fontes fidedignas e fontes que não são fidedignas. Porque se nós formos simplesmente a uma rede social e abrirmos, ou se confiarmos na primeira fonte, sendo que a informação
se espalha, ou melhor, sendo que a desinformação se espalha muito mais rápido do que a informação, confiarmos nas primeiras coisas que encontramos raramente corre bem. À internet, pego no telemóvel, vou ao Safari e pronto, pesquiso logo. Depende, eu tento comparar com a situação em que chegou a mim. Por exemplo, se veio por boca, eu tenho uma noção, procuro logo no momento enquadrar com a situação que me perguntaram ou que me disseram e se vai ao encontro ou não. Se depois, com a informação que eu encontro na internet, eu ficar ainda na dúvida, se for alguma coisa que saia nas notícias, vou às notícias, se não tento procurar alguém informado sobre essa área. Tendencialmente os meus professores na escola. Eu tento sempre pesquisar em sites mais fidedignos, que sei que têm mesmo informações corretas, mas às vezes também acaba por ser um bocadinho difícil, dependendo dos temas. Eu pessoalmente o que faço é exatamente colocar a temática no Google, tentar desde logo perceber onde é que posso encontrar mais informação, abro logo uma centena ou uma dezena é um bocado exagerado, uma dezena de sites onde consigo rapidamente perceber onde é que está a informação que eu necessito. Depois, se for, por exemplo, no meu caso, acontece-me imensas vezes, se for, por exemplo, uma temática onde eu preciso procurar a bibliografia, vou ver os depósitos, as bibliotecas. Por exemplo, se for um tema da atualidade, se calhar vou, por exemplo, ao Twitter, pesquiso no Twitter imediatamente o que é que as pessoas estão a dizer sobre aquele assunto, se existe, por exemplo, algum meio de comunicação social que já publicou uma reportagem sobre o tema, depois daí parte para os meios de comunicação tradicionais, se for caso disso, mas é muito por aí, é muito na base da internet, claro. E é muito à volta disso.